Olá, 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 boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E com uma excelente notícia, Papai Noel encerrou o ano de 2025 trazendo para nós uma atualização aí na 374, a lei de legalização de edificações aqui de Florianópolis. E hoje nós vamos falar o quanto ela vai ser importante no ano de 2026 para você que tem um imóvel irregular. A Carol já tá entrando aqui também para a gente conversar com vocês. Podem trazer suas dúvidas, podem perguntar que a gente vai responder as perguntas. E também vamos dar um panorama geral de como vai ser esse ano de 2026 com relação à legalização das edificações. Nós temos muitos clientes que estavam esperando por essa legislação, esperando pela atualização da 374, né? Porque ela ficou suspensa no ano de 2025. Então é uma novidade que deixou todo mundo feliz e está fazendo diferença já no nosso ano de 2026. Eu vou aceitar a Carol aqui para que ela participe da chamada conosco. Vamos ver aqui. Aceitei. Então, vai ser um ano de muita oportunidade para quem tem a sua edificação ainda irregular e não conseguiu realizar no ano passado porque a 374 estava suspensa, né? O prazo de validade dela tinha expirado. Oi, Carol, bem-vinda. Oi, Fran, obrigada. É um prazer estar aqui novamente compartilhando a nossa, a nossa visão sobre os imóveis aqui de Florianópolis e as soluções que a gente traz para a sociedade aqui. A live de hoje, a Fran já apresentou, né? Nós vamos falar para os imóveis que precisam ser legalizados, que se beneficiam dessa legislação. E prepare-se, porque toda semana, esse ano, a gente vai trazer conteúdos aí bem práticos para que todo mundo possa se beneficiar aí e deixar a sua propriedade 100% legal. Na próxima semana, na próxima quarta, a gente vai trazer o tema sobre o Floripa Regular, sobre as entregas que aconteceram em dezembro. Uma entrega da Prefeitura de Florianópolis, também muito importante para a sociedade, e que foi muito esperado por todos nós para, né, a gente ter a comprovação aí do município de que o processo ele tem início, meio e fim. Mas vamos à nossa pauta de hoje, né, Fran? Vamos. Pois é, junto então com essas entregas que houveram do Floripa Regular, Papai Noel trouxe para nós aí em 2025 a aprovação na Câmara de Vereadores da prorrogação da 374. Eu vou começar lá do início, assim, o que é a 374? A 374 é uma legislação do município aqui de Florianópolis que ela tinha vigência até dezembro de 2024. Ela flexibiliza alguns pontos da legislação para que as edificações, sejam elas de qualquer tipo de uso, pode ser a sua casa, pode ser o seu comércio, pode ser o seu escritório, pode ser um edifício de apartamentos, pode ser uma casa unifamiliar, pode ser uma casa dentro do condomínio. Ela trata de todas essas edificações. Ela flexibiliza alguns pontos que hoje o plano diretor vê de uma forma diferente. Para todas as edificações? Não. Somente edificações que foram construídas até dezembro de 2020. A gente chama isso dentro da legislação de marco legal. Então, o marco legal da 374 é esse, dezembro de 2020. O que aconteceu? Toda a legislação, né, quando ela é elaborada, ela tem um prazo ali para que ela seja revisada novamente. E o prazo da 374 era dezembro de 2024. Então, no ano de 2025, todos os processos que entraram para a legalização de imóveis, eles passaram pelo rito comum da legalização. Então, a gente teve que verificar se atendia 100% o plano diretor. Naqueles pontos onde não atendia 100% do plano diretor, a gente precisou adequar, né, através de obras de melhoria. Ou então, aqui na Telos, nos nossos clientes, a gente conversou com alguns clientes, dizendo, olha,
Conforme foi se aproximando ali do fim do ano, nós sabíamos, né, sempre em contato com a equipe técnica da prefeitura, sempre olhando o site da Câmara de Vereadores, que a 374 estava ali para sair. Por quê? Porque uma das continuidades da legalização dos lotes é a legalização da edificação. Então, o município precisa dar instrumentos, né, para que os moradores se legalizem e também para que os técnicos, né, as empresas também consigam atuar. Então, a gente sabia que ali a gente estava ansioso a partir de agosto, ali a qualquer momento a gente teria notícias da 374. E tivemos excelentes notícias. O que aconteceu? A Câmara de Vereadores aprovou um texto que diz que a 374 teve a sua data prorrogada. Então, ao invés de ser somente até dezembro de 2024, para poder entrar com os protocolos, eles fizeram essa prorrogação até dezembro de 2026, que é este ano. O que acontece? A data que foi prorrogada é a data para entrar com o protocolo, não a data de construção das edificações. Essa data se mantém em dezembro de 2020. Isso é extremamente importante para todo mundo que ainda tem o imóvel irregular em Florianópolis, né? Seja a sua casa, o seu comércio, independente do uso da edificação. Trazendo um exemplo bem prático, né? Então, quem construiu a anterior a 2020 e não atendeu de alguma forma à legislação de novas edificações, seja para casa, seja para prédios multifamiliares também, essa lei ela vem para auxiliar no processo de botar em ordem. Assim, eu preciso legalizar minha casa, regularizar meu terreno, mas eu não construí como devia. Não aprovei projeto, não tem nada. Para a gente conseguir regularizar ela de forma mais tranquila, essa 374, que a gente fala tanto nela, né? É essa lei que vem para flexibilizar. Então, para não precisar ter grandes obras de adequação, para evitar demolições, né, em algumas situações. Então, é uma legislação amiga dos proprietários que precisam e querem regularizar. Inclusive, quando a gente começou a divulgar a live aqui falando da 374, né? Teve vários clientes aqui da Telos que se tornaram nossos clientes agora próximo do fim do ano, perguntando, né? Eu vou me encaixar. Todos aqueles que têm construção até dezembro de 2020, a gente está fazendo uma análise para, dependendo do caso, encaixar na 374. Por quê? Porque tem edificações que, mesmo estando irregulares, mesmo tendo sido construídas sem projeto, sem licença para obra, elas ainda atendem o plano diretor, né? Então, teve alguns casos, alguns clientes que a gente seguiu legalizando e tramitando. Alguns casos mais complexos, assim, aqueles que excedem muito os limites de ocupação, aí sim a gente conversou com cada cliente e eles já estavam aí ansiosos, aguardando também a chegada da 374, que é uma forma de solucionar de uma forma mais prática e menos onerosa para os moradores. O que é importante a gente salientar? A 374, ela flexibiliza algumas coisas, mas não é também assim uma festa. Esgoto, por exemplo, né? Tratamento individual de esgoto, a parte hidrossanitária segue tendo que ser adequado. Por quê? Porque existem normas nacionais, existe NBR, né? Que é válida no país inteiro, a qual a Vigilância Sanitária de Florianópolis segue. Então, a parte de adequação hidrossanitária, a gente segue tendo que fazer e atender como era antes, como é no processo normal de legalização aqui de Florianópolis, para edificações construídas depois do marco legal. Outra coisa que é importante salientar, a gente sabe, né? Nós somos moradoras aqui de Florianópolis, vocês também, na grande maioria dos nossos espectadores. As calçadas aqui de Floripa, elas, na maioria dos casos, elas não seguem a legislação.
Então, elas não têm ali as medidas mínimas. A 374, ela, por mais que flexibilize a edificação, sempre que há possibilidade de adequar a calçada, pede-se que se adeque a calçada, porque é um espaço de uso público, é um espaço comum que facilita a acessibilidade de vários tipos de pessoa, né? É norma, é normativa. Então, a 374, ela não flexibiliza calçada, a parte hidrossanitária de tratamento individual de esgoto e abastecimento de água, e ela também não flexibiliza a coleta de resíduos sólidos, que é o quê? São os espaços destinados às lixeiras. Por quê? Porque as lixeiras, elas não podem estar sobre o passeio, impedindo o ir e vir das pessoas. Então, a gente precisa adequar também essa parte de calçadas e lixeiras, mesmo com a 374. Mas na edificação em si, a gente não precisa fazer alterações, a não ser que essas alterações impliquem na questão hidrossanitária de tratamento individual de esgoto. Se alguém aqui tiver alguma dúvida com relação se o meu imóvel se enquadra, se o meu imóvel pode ser regularizado, pode ser legalizado, dependendo do que está precisando. Regularizado é quando é questão da propriedade do terreno. E legalizado é quando é a construção, né? Aprovar o projeto na prefeitura e lá no final tem a emissão do habite e o imóvel 100% legal para poder vender financiado, né? Então, assim seria o check final. Pode entrar em contato com a Telos, a gente faz uma análise, essa análise inicial, ela não tem custos, né? Mas para a gente poder realmente verificar como regularizar o imóvel, né? Qual é a legislação que a gente vai utilizar, quais são os caminhos para isso. É importante a gente lembrar, né, Fran, agora nos últimos meses de 2025, aconteceram várias demolições que foram para a mídia. A Prefeitura de Florianópolis aqui está um trabalho intensivo com relação a isso, junto com notificações. Então, quem no passado encaminhou um pedido, né, de um licenciamento de obra e não deu retorno para a prefeitura dizendo que a obra terminou, são pontos importantes, porque isso vai seguir agora em 2026, inclusive com mais intensidade, pela informação que a gente tem. Então, acho que a comunidade, a população aqui tem que se preparar para ir colocando isso em dia. Até eu vi esses dias comentários negativos, né? Em algumas publicações que a gente fez, dizendo, mas isso é terrorismo. Não, isso não é terrorismo, isso está acontecendo. E a nossa missão aqui é informar a todos para que todo mundo possa se organizar. Essas cobranças, essa obrigatoriedade de ter um imóvel legal, regularizado, aprovado, ela é muito antiga. Tu que é boa de data, Fran, desde quando que é obrigado a construir com um projeto aprovado na prefeitura? Aqui em Florianópolis eu não me recordo a data, mas se a gente for utilizar como parâmetro a legislação que a gente tem de loteamentos, né? Que a partir de quando foi obrigatório lotear, entregar a estrutura mínima, aprovar projeto, foi desde 79. Então é muito tempo, né? Em 2011 a gente teve o Estatuto das Cidades, que é uma lei nacional que diz, né, que fala sobre os planos diretores das cidades. Então, a cada ano que passa, a legislação ela vai melhorando. Em que sentido? Porque a gente fala muito, né, aqui na Telos sobre a gente começa muitas vezes com um cliente regularizando o lote dele, porque ele não tem a propriedade daquele lote. Mas a regularização de um imóvel, para ela ser efetiva, tem que fazer o caminho todo final, passando também pela edificação. E quando a gente passa pela edificação, que a gente vai analisar esgoto, drenagem, calçada, acessibilidade, a gente está causando um impacto também nas edificações da rua, também no teu bairro, né? Então, por isso que é importante a gente ter um imóvel legalizado, porque é assim que a gente começa a melhorar os impactos que a gente tem na cidade. Uma vez que eu trato o meu esgoto e ele já sai da minha casa, o máximo tratado possível, ele permeia o solo, aquilo que a gente já comentou aqui, né?
o solo vai se alimentando daquelas bactérias que tem no nosso esgoto, ele vai chegar em alguma destinação, seja um lençol freático, né, que são esses corpos hídricos que passam embaixo da terra, seja num corpo hídrico como é, por exemplo, o Rio Tavares, seja na nossa Lagoa da Conceição, que é tão falada aqui em Florianópolis, né? O teu tratamento de esgoto individual reflete nesses corpos hídricos, né? Principalmente falando de nós que estamos aqui no sul da ilha, falando da Lagoa da Conceição. Então, por isso que é importante a gente adequar a legislação. E tem algo que a gente acredita muito aqui também, que é o acesso à informação, né? Claro, eu, a Carol, a Jaque, a Isa, o Diego, o pessoal que está aqui, nós somos técnicos, nós somos arquitetos e urbanistas, então, assim, é nosso dever saber disso. Mas não é dever de outras pessoas que não têm a formação técnica que a gente tem, saber quando que atualiza uma legislação, quando que tem essas oportunidades de se legalizar e se regularizar. Por isso que a gente traz essas informações para cá. Mas o que é dever de todo mundo, né? É dever de todo mundo fazer as melhores escolhas para sua casa, para sua família, né? Lembrando que uma casa legalizada impacta também muito na questão da saúde familiar, né? Porque a gente está ali tendo um abastecimento de água, ok, um tratamento de esgoto, ok, uma ventilação, ok. Aqui em Florianópolis que tem muita umidade nas edificações. Então, tudo isso é importante. Não é só a burocracia, né? É impacto real na vida de cada um. Eu gosto muito do pensamento de que cada terreno é como se fosse uma célula de um grande organismo, que é a nossa quadra, o bairro, a cidade, e que cada célula está interferindo positivamente ou não nesse grande corpo. E por isso que é tão importante olhar para isso e nós vamos seguir alertando, vamos continuar compartilhando quando há casos de demolição, porque tem pessoas que só tomam alguma providência quando surge algum problema, mas é preciso tomar uma providência. Todo mundo precisa estar com seu imóvel legal. E outro ponto, né, que eu acho que é bem pertinente, esse ano é um ano extremamente positivo para quem quer se regularizar. A gente tem o Floripa Regular, foram 17 processos finalizados pela prefeitura. A gente tem clientes da Telos que receberam o processo finalizado. E a expectativa que existe agora é que os processos todos estão bem alinhados, vai sair muita matrícula agora, muita escritura de propriedade nos próximos meses. E o próximo passo, depois de receber o documento do terreno, é regularizar a casa. Inclusive, nós fizemos uma live no finalzinho de 2025 falando disso. Né? Então, preparem-se, se organizem, não deixa para começar no final do ano, porque o projeto exige tempo para ser feito. Então, quem se antecipa acaba conseguindo se organizar com muito mais tranquilidade, né? Inclusive questões de investimentos que precisam ser feitos. Precisa se organizar para isso. Então, agora, janeiro, como é que é? Começa o ano do jeito certo para terminar 2026 com tudo já podendo estar já regularizado, né? Podendo estar já com a documentação toda 100% ok. Daí quer vender, quer deixar organizado para herança, já está tudo certo. Tem muitas pessoas que já nos acompanham, né, de outras lives que a gente vinha fazendo no ano de 2025. Mas, assim, acho que é legal recapitular, né, o porquê que é importante, assim, porquê que a gente está dizendo que 2026 é um ano importante para quem quer se legalizar, se regularizar. Porque o processo de regularização de lotes está andando muito bem na Prefeitura de Florianópolis, né? Finalizaram vários processos e existe essa possibilidade aqui de a gente agora flexibilizar a regularização das edificações. Por quê? E se não faz isso? Se não faz isso, a gente tem aquele caminho que a gente já falou aqui algumas vezes. Ele começa com a fiscalização, com a notificação, com a autuação e com a multa. E aí, dependendo do caso, pode até evoluir para uma demolição.
Quando chega na multa, o prazo muitas vezes que se tem são 5, 10, no máximo 15 dias. Então, por isso, quanto antes, pelo menos encontrar o caminho, né? Não consigo fazer agora, mas o caminho é esse, então eu sei que eu preciso me organizar para iniciar em fevereiro, março, abril, maio, para que vocês não sejam pegos de surpresa por uma autuação, por uma notificação. Ano passado, a gente viu aqui no escritório multas bem pesadas, que a gente tenta de todas as formas auxiliar o cliente quando já virou uma multa, mas já virou, a infração já foi cometida, o erro já foi feito. Então, por isso, antes de ser autuado, notificado, o bom é já tomar alguma providência, né? E as fiscalizações, eu não sei se vocês viram, mas as fiscalizações têm ficado cada vez mais fácil através da tecnologia, né? Hoje são drones, hoje é imagem de satélite, hoje é o carro que passa pelas ruas buscando melhorias. Então, hoje está muito fácil de identificar quem está irregular. Inclusive a prefeitura tem um mapeamento disso tudo, né? O sistema que a gente acessa, a gente consegue saber quais são as áreas que estão irregulares na cidade. Então, não fiquem achando, isso é um alerta, não fiquem achando que a prefeitura não sabe quem está em situação irregular. Ela só vai organizar notificações de acordo com a demanda que ela consegue atender também de aprovações de projeto. Então, isso Exato. fica esse alerta. Mas eu quero falar com quem está entrando aqui no nosso perfil a primeira vez. Quem nunca ouviu falar disso tudo. Meu Deus, o que é esse monte de regularizar, legalizar? Por que tem que fazer isso, né? Então, existem imóveis aqui em Florianópolis, como existe no Brasil inteiro, que não está com a documentação organizada. Tem só um contrato de compra e venda, tem só uma escritura de posse, não de propriedade. Tem que mais, Fran? Uma fração ideal numa grande área, né, que está consolidada numa matrícula. Isso tudo configura que a propriedade do imóvel está irregular. Precisa ser regularizado. Precisa ter uma matrícula, que aqui a gente chama também de escritura de propriedade, no nome do real proprietário. Então, esse é um processo de regularização. Existem caminhos diferentes. A gente analisa, monta um diagnóstico para poder orientar o proprietário. Isso falando da propriedade, né? E o segundo passo é, bom, a minha casa está segura? De vez em quando a gente ouve casos de casa que desaba, né? Contaminação, aí por causa do esgoto. A gente tem problema de salubridade em muitas casas aqui em Floripa, né? Muita umidade, muito mofo. Será que está seguindo as legislações? Será que tem que... o que tem que fazer? Tem que aprovar o projeto do que está construído. Isso é uma aprovação na prefeitura, na vigilância, e tem casos que vai para outros órgãos também, como bombeiros, Floran, IFAM. Então, tem que ter, para o proprietário, ter um processo aprovado na prefeitura com a BITS emitido é segurança. Segurança de quem vive dentro do imóvel e segurança também de que a propriedade ela está ok, né? E quem vai construir, quem está pensando agora, bom, vou construir. Antes de construir, consulta se pode. Florianópolis tem muitas áreas que não dá para construir, áreas de preservação, e tem muita gente vendendo terreno, ocupando áreas que não podem ser ocupadas. E daí a demolição sem aviso. Por isso que a gente tem visto muitas notícias também sobre isso. Então fica esse alerta, compartilhem esse vídeo, essa live que a gente fez manda agora para quem tem que assistir, para quem precisa saber disso, porque isso é um assunto de extrema relevância e que pode gerar um impacto muito positivo na vida de quem regulariza, né? Pode não, com certeza gera um impacto muito positivo. Aproveitando, Carol, eu vou ler alguns comentários que a gente teve. O Amauri disse que nós fazemos um belo trabalho e que esse mês ele vai vir nos visitar. Amauri, vem, faz contato com a gente, vai ser muito bom te receber para tomar um café e para analisar os teus imóveis. A Marina, a doutora Marina, deu boa tarde. Boa tarde, Marina. A gente gosta muito de ti, obrigada por estar aqui.
E a doutora Franciele perguntou para nós, Fran e Carol, qual a diferença da escritura de posse e escritura de propriedade? Alguma dica para identificar? O que acontece? Vamos lá. Vamos comprar um terreno regular, ok? Um terreno que está todo certo. Vou comprar o terreno da Carolina. Eu vou chegar, vou dizer para Carol, Carol, quero comprar. Vamos fazer um contrato entre eu e ela. Este contrato, ele tem que ser levado num cartório, lá para o tabelião. Então, é aquele cartório de notas, né? Vou dar um exemplo. O do Campeche fica aqui no Oca. É nesse cartório que a gente leva. Nesse cartório, o que a gente vai fazer lá? Lá a gente vai fazer a escritura do terreno. O que é esse documento? Esse documento é onde a gente vai amarrar as condições dessa compra e venda. Então, nesse documento vai estar qual é a forma de pagamento que eu vou pagar para a Carolina, qual é o imóvel que ela está me vendendo, quem é que está comprando e quem é que está vendendo, né? No caso, ela está vendendo para mim, eu estou comprando dela. Se tem alguma outra questão, o imóvel está irregular, mas a Franciele, né, a casa, a edificação está irregular, mas a Franciele está ciente. Nessa escritura feita lá com o tabelião, é onde a gente coloca todos os detalhes da transação imobiliária. Essa é a escritura. Quando a gente leva pro registro de imóveis, lá o nome do documento é matrícula do imóvel. Por que matrícula? Porque é um númerozinho, é um cadastro. Então, a escritura, ela não é o documento oficial de propriedade. Ela ficou popularmente chamada de escritura, mas o nome oficial e técnico é matrícula do imóvel. A escritura é um documento que antecede a matrícula e que é feita lá com o tabelião, e o tabelião vai assinar dando fé naquele documento. E é esse documento que vai ser levado a registro para emissão do documento oficial de propriedade. Tem uma questão, Fran, quando a gente está falando de regularização fundiária, tem uma questão de posse e propriedade, tá? Quando a gente está falando de REURB. O que a REURB, a lei da REURB diz, que é a 13.465 de 2017? Ela diz que para uma pessoa ter propriedade daquele lote, ela precisa primeiro ter um título, então um contrato de compra e venda, uma escritura que foi feita com o tabelião, ou ela precisa já estar há bastante tempo nesse imóvel, né? Uma pessoa que está lá há 30 anos, 20 anos, 10 anos. Se essa pessoa está há pouco tempo no imóvel e ela possui, por exemplo, só um comprovante de residência. Eu tenho um comprovante de residência, eu tenho o IPTU no meu nome, mas o contrato de compra e venda eu perdi, pegou fogo, inundou, perdi na mudança. O que acontece? Nesses casos, a gente consegue fazer a regularização fundiária e essa pessoa ela vai ter a legitimação de posse. Lá na matrícula dela, que é o documento oficial de propriedade, vai estar escrito isso. E depois de um tempo, aquela posse é convertida em propriedade. É mais para ficar assim, um seguro, porque não teve tantas comprovações documentais daquela propriedade. Então, eu não sei se a tua pergunta foi com relação à legislação, por isso que eu já trouxe esse ponto aqui. Mas a escritura pública, ela é uma escritura pública de compra e venda. Ela dá fé naquele contrato que foi feito. Ela não é o documento oficial de propriedade. Isso, e a gente vê aqui em Floripa escritura de posse também, né? Que pela dificuldade em relação a legalizar algumas edificações, foram emitidas algumas escrituras de posse. Porque dá uma certa garantia, né, Fran? Mas não a garantia da propriedade. Então, por isso que é tão importante encaminhar uma regularização aí para estar com o imóvel 100% legalizado, com uma matrícula emitida, para que depois que a gente legalizar essa casa, quem precisar da 374 vai ser 374, quem
for atendido por outra legislação é outra legislação, e lá no final registrar essa construção na matrícula. Porque daí, aí sim, esse imóvel está 100% legalizado e pode ser vendido e financiado pela Caixa, por exemplo. Né? Então, aí o processo ele finaliza. A gente auxilia em todo o processo, né? Desde o diagnóstico, para ver quais são os caminhos, até a entrega dessa matrícula 100% legal no final do processo. Ó, a doutora Franciele agradeceu e só auxilia as pessoas a identificar sua real situação. Verdade, Fran, muito obrigada pela tua pergunta. A Kati colocou aqui, parabéns, gurias, o trabalho de vocês é incrível, obrigada. E eu queria amarrar aqui, né, a gente está se encaminhando já para o final, amarrar alguns assuntos que a gente trouxe ano passado. No passado a gente fez várias lives preparando vocês para 2026. A legalização do imóvel, né, do terreno, a gente já falou bastante. Hoje a gente está trazendo aqui que é a hora de legalizar as edificações. Esse é o ano das edificações. Vamos aproveitar a 374 prorrogada até dezembro. Ainda não temos certeza de como vai ser depois de dezembro, se ela vai ser incorporada ao Código de Obras, se ela vai ser revisada. Então, assim, a certeza que a gente tem é que até dezembro de 2026 dá para legalizar pela 374. E legalizando o terreno, legalizando a casa, averbando lá no registro de imóveis, que é quando tu pega esses dois documentos, o habite e a matrícula, e junta eles lá no registro de imóveis, tem também algo que está vindo aí, 2026 começam os testes sobre o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai refletir no imposto de renda de todo mundo. Então, assim, aproveitem que 2026, como diz a nossa contabilidade, é um ano de testes e de se organizar. Porque a partir de 2027, as coisas realmente começam a acontecer na prática. Então, quem já regularizou seu terreno o ano passado, esse é o ano de regularizar a edificação. Quem ainda não começou, está perdido, não sabe nem por onde começar, entre em contato com a nossa equipe que a gente desenha o caminho para ti, para que a gente possa planejar o ano de 2026 juntos. Porque a gente sabe que 2027, 2028, 2029, 2030 serão anos que a gente vai ter aí mudanças, né, com relação aos tributos e aos impostos no Brasil, que vão ser bastante expressivas. Como o seu terreno, a sua casa, o seu prédio, o lugar que você loca, né, são imóveis, são propriedades, tudo isso impacta. Então, 2026 é o ano de organizar a casa para não passar perrengue depois de 2027. Maravilha. A dona Helena entrou ali dizendo sucesso, meninas. Maravilha, dona Helena. Nossa super fã. A dona Helena é mãe da Fran, né? Beijo, mãe. Te amo. Queridíssima. Bom, acho que nós estamos encerrando a live de hoje. Lembrando que toda semana nós vamos trazer um conteúdo prático para os moradores aqui de Florianópolis, para os proprietários. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais como é que foram essas entregas das primeiras certidões de regularização fundiária, os processos finalizados pela Prefeitura de Florianópolis, incluindo clientes nossos. Estamos Vou dar um spoiler, ó. Vou dar um spoiler aqui, ó. Tô com uma CRF aqui na minha mão. E vamos também estar ampliando a presença da Telos, da nossa comunicação em outros canais. Então, para quem não usa Instagram para ver as lives, a gente também vai estar compartilhando esses conteúdos no YouTube, no Spotify, e vamos estar aí divulgando esse conhecimento, essa experiência que a gente tem para poder apoiar todo mundo que precisa e que quer contar com a gente. Isso aí. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Contamos com a presença de vocês nas próximas lives. Lembrando que, né, a gente busca trazer aqui sempre os assuntos ou que são importantes de manter vocês informados, ou então aquelas dúvidas que normalmente a gente vê aqui no escritório,
Mas se você tiver alguma sugestão, que tiver alguma dúvida, pode mandar via direct, que a gente traz o conteúdo para cá para poder tirar a dúvida, porque pode ser a dúvida de mais pessoas também. Isso. Compartilhem com quem vocês acham que vai estar precisando desse conhecimento. Deixem comentários aqui depois no vídeo, quando a live for publicada. Todos os canais disponíveis estão na nossa bio. Estamos à disposição para ajudar. Um grande beijo e um excelente 2026 aí para todos nós. Vou só terminar agradecendo a Fran aqui, que falou que a abordagem foi excelente, que nós somos maravilhosos. Obrigada. O Paulo também aqui que comentou. Paulo maravilhoso, faz parte da nossa equipe, vocês precisam conhecer ele. E o Fer também que deu parabéns, obrigada. E esperamos todos vocês. Sintam-se à vontade para vir tomar um café conosco também, para ter aí mais segurança no ano de 2026. Obrigada pela atenção de todo mundo e um excelente janeiro para nós. Tchau, tchau. Tchau.